Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Um pouco atendendo a pedido, um pouco reagindo a peregrino. É uma questão muito difícil, mas tenho certeza, uma questão que marca a vida de muito peregrino da tenda do necromante. Então, entre atender um pedido e reagir ao Rodrigo, vamos bater um papinho sobre isso. Não esperem que eu resolva os males do mundo. Aí está. Comentário do Rodrigo, deixado no comentário feito ao teste da tenda. É a primeira vez que eu reajo ou atendo um pedido deixado no teste da tenda, dia 14 de fevereiro, recentemente. Eu estou gravando vídeos com comentários recentes porque a minha lista de comentários está presa no computador novo que quebrou. Então, enquanto eu não posso ter acesso às minhas anotações velhas, que estão presas lá no HD do computador, não vou tirar de lá para acessar agora, eu atendo a pedidos recentes. Depois eu volto para a minha lista. Tem lá uns 30 pedidos anotados. O Rodrigo diz o seguinte: professor, algo que muito me instiga intelectualmente é entender do ponto de vista da ética a questão de uma criança que, ao nascer desde sua tenra idade, ainda de colo, já ser exposta a alguma denominação religiosa, por evidente influência dos pais. Aliás, algo que aconteceu comigo como TJ. A criança aprende a falar e começa a fazer orações, por exemplo, a fazer louvores em igrejas, etc. É direito dos pais educarem uma criança assim? Não tenho dúvidas que sim, seja, mas será que não existe aí uma questão ética no sentido de até que ponto é lícito, ético, uma criança ser assim exposta a práticas das quais ela ainda não tem a menor capacidade de se posicionar de modo heurístico sobre a realidade ou não de tudo aquilo? Professor, acho que é um tema interessante, não? Até para uma live do Senhor. Vida longa, necromante. Uma live exigiria um pouco mais de desenvolvimento da nossa conversa aqui. Aqui eu vou ser bem mais breve do que numa live. É uma questão delicada, Rodrigo. Isso diz respeito à configuração da sociedade. A sociedade ocidental e também muitas sociedades não ocidentais está montada no núcleo familiar, aquela célula da sociedade, como os manuais de moral e cívica definiam a família, né? Aquele núcleo familiar individualizado, pai, mãe, filhos. Bastante parecido com o modo estadunidense de ser família. Ao lado desse modelo de família que diverge do modelo, por exemplo, das civilizações ameríndias, de família ampliada, todo mundo cuida dos filhos de todo mundo. Então, os filhos são filhos da tribo, digamos assim, e não apenas, são também, mas não apenas de pai e mãe, mas são da tribo como um todo. O modelo ocidental gera essa redoma em torno do pai, fundamentalmente o pai, mais recentemente mãe, e a criança, que fica preso dentro daquele modelo. Paralelamente a isso, nós temos uma tradução, uma tradição secular de pátrio poder. Era pátrio poder porque era o poder do pai mesmo, né? Então o pai tinha total poder sobre a criança. Recentemente, as mães ganharam também o seu quinhão, mas apenas divide a questão, né? Parte do pai, parte da mãe, e a criança continua lá
na situação de dependente de pai e mãe. Você tem esquemas sociais, como o conselho tutelar, código de defesa da criança, coisas assim, mas, como você bem percebe, a orientação religiosa, mesmo fundamentalista, mesmo imbecil, porque tem muita doutrina imbecil sendo enfiada na cabeça das crianças. Isso jamais vai ser interpretado como uma violência contra a criança, afinal é Deus, afinal é papai do céu. Papai e mamãe querem o melhor para aquela criança, a igreja quer o melhor para aquela criança. É moralidade, essas bobagens, a pessoa achar que, porque é uma discussão religiosa, doutrinária, moral, que seja, tem alguma coisa a ver com ética. Como a família faz isso? Ela, a família, acreditando de verdade que aquilo vem de Deus, ela põe a orientação e o modo dela educar a criança acima de qualquer ideia de direito da criança. Você está problematizando, Rodrigo, porque você chutou o pau da barraca. Você faz a crítica ética e heurística da patifaria, que é o jogo religioso. O crime, muitas vezes, que é o jogo religioso. Olhar de fora é fácil. Eu quero ver a pessoa de dentro ter condições de se insurgir contra aquilo que ela recebe como sendo ordem de Deus. Isso que esses pais fazem com as crianças, eles entendem que é Deus mandando, para ver como é deletério, nocivo, prejudicial ao estado cognitivo das pessoas essa ideia de um Deus determinando o comportamento de pessoas. Não vai terminar bem isso nunca. Nem quando o progressista vem com a ideia, para mim, conversa fiada de que para o bem é bom. Bom é meus ovos. Qualquer discurso, Deus quer, venha de um fundamentalista, venha de um progressista, é besteira, é bullshit. Não vai terminar em nada que preste. Mas você tem que avaliar todas as variáveis disso aí. Então, núcleo familiar ocidental secular, noção de pátrio poder, conluio promíscuo entre política e religião. Então, religião se torna imexível, porque é instrumento sobreexcelente da classe dominante para controlar as pessoas. O fato de que o religioso vive alucinado, é um zumbi. O religioso acredita. Quando ele não permite, por exemplo, fazer transfusão de sangue na criança, pensando num TJ, ele acredita de verdade, não é que o líder, o ancião, seja lá o nome que dão lá para o pastor do Testemunho de Jeová, está falando, é Deus. É uma alucinação, é um delírio, uma estupidez, uma ignorância, uma idiotice, uma imbecilidade. Não só isso, mas tudo quanto é doutrina religiosa. Mas a pessoa acredita. E ela vai se insurgir contra a criança. Ela vai impor à criança. Ela não vai impor ao vizinho, porque não pode. Não vai impor a esse filho, se o filho for maior de idade, e peitar. Mas a criança vulnerável, vai, você está corretíssimo. Não é ético, não. É um crime. Mas a sociedade acha que é assim que tem que ser. A igreja acha que é assim. O pai acha que tem que ser assim. Só quem eventualmente poderia achar diferente é a criança, mas ela não tem consciência nenhuma, aprende a fazer aquilo, vai repetir igual um papagaio, vai virar um ator zumbi de pantomima religiosa até que cresça e consiga pensar com a cabeça e sentir horror do que fizeram com ela, mas enquanto isso ela vai ser vítima desse processo, que é uma vítima. Não significa que todo pai e toda mãe ajam assim. Acho que cabe bem aqui o exemplo de minha mãe. Eu nunca conheci uma pessoa mais religiosa que minha mãe,
E com isso eu não estou falando mais espiritual, bobagem. Espiritualidade para mim é bobagem. É afetação e teatro. Minha mãe era religiosa porque ela era de um monte de religião ao mesmo tempo. Um monte. Catolicismo, Umbanda, Rosa Cruz, Kardecismo, Racional Superior, um monte delas. E, em certa época, ela me arrastava para tudo quanto é canto. Acho que uma vez ela me levou no Templo Rosa Cruz, eu não tenho certeza. Ela é falecida, não posso confirmar, mas na Umbanda me levava, na Igreja Católica me levava, no Centro Kardecista me levava. Minha tia era a mãe de santo da Umbanda e minha tia era doida para fazer minha cabeça. E minha mãe não deixava. Minha mãe não impunha sobre nós, filhos dela, menores de idade, nenhuma injunção de nenhuma das religiões que ela praticava ao mesmo tempo. Eu me recordo de estar no centro kardecista, colando feijões, provavelmente era aqueles momentos de ensino religioso para crianças, isso minha mãe deixava. Não deixava eles me tornarem um membro da comunidade. Ela não tinha com quem me deixar, então ela me levava. O que não tem remédio está remediado, mas ela não deixava que ninguém me tornasse um adepto daquela religião ali. E ela dizia, quando ficarem maiores de idade, maiores de idade decidem o que querem. Essa é uma sabedoria. Minha mãe era sábia nesse aspecto. Tadinha. Faltava ela sabedoria em muitos aspectos, muitos. Mas nesse ela era muito sábia. Mas não é a sabedoria da maior parte das mães. A maior parte das mães enfia dentro da cabeça da criança as bobagens todas que ela aprende lá na religião dela. Algumas bobagens são inofensivas, porque convenhamos. Leva a criança para a igreja, bota para cantar, bota lá na EBD, vai aprender um monte de besteira, um monte de mentirada danada, mas a criança não vai se tornar uma pessoa ruim. Se for uma religião mais ou menos equilibrada, sabe? Não é uma religião de retardamento mental, a criança não vai crescer com grandes traumas. Agora, se for uma denominação dessas aí, que é manicômio, é manicômio. Lamento, grande parte do mundo evangélico é manicômio. Aí essa criança vai sofrer mesmo. Vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou, vai ter muito sentimento de culpa, pavor, horror, medo, insegurança, até que cresça e tenha coragem de chutar a porcaria toda no lixo. E olha só, se você foi uma criança, não falou com o Rodrigo, falou com todo mundo e com ninguém. Se você foi uma criança que passou por isso, jogue tudo na privada e dê descarga. Jogue na privada, é lixo. O que fizeram com você é lixo. Faça força, como se fosse uma prisão de ventre, e solte tudo isso na privada. Se liberte disso. Agora, não tem como resolver isso, Rodrigo. Não tem como. Se você tentar mexer nisso, as religiões vão gritar e se juntar aos políticos para dizer que é liberdade religiosa. A religião tem direito de ensinar os valores às crianças. Então, é um vespeiro. Eu, por exemplo, não me meto a querer corrigir isso, não. Deixa do jeito que está. Que a gente apenas torça para que essas crianças que experimentam a violência cognitiva, psicológica, vão crescer adultos prejudicados, tenham certeza absoluta. Serão adultos prejudicados, cidadãos prejudicados, seres humanos prejudicados. Lamento, não sou corretor de sociedade, não sou prega-regra para ninguém, só estou dizendo que isso não devia acontecer. Um pai e uma mãe sérios, responsáveis, maduros, não fazem isso com o filho. Mas os pais vêm de sofrer isso, dos pais que vêm de sofrer isso, dos pais que vêm de sofrer isso, dos pais. É uma ciranda. Geração após geração, os pais fazem isso com os filhos.
e os filhos repetem nos filhos e repetem nos filhos. É preciso que alguém quebre o ciclo. Não sei se mamãe quebrou o ciclo, mas olha só, porque ela deixou que eu decidisse. Quando eu cresci, decidi ser batista, e quando eu desdecidi, eu decidi deixar de ser batista. Ou seja, mamãe estava certa. Quando ele crescer, ele decide. Eu cresci, eu decidi. O problema é essas crianças crescerem. A maior parte delas vai morrer criança. Não sei se você queria uma orientação político-prática para salvar o mundo e corrigir, salvar as famílias. Não espere isso da tenda, não. Eu não me vejo como prescritor de correção de sociedade. Não me tome por isso, não. Eu tenho a mesma visão que você. Acho isso horrível. Acho isso um crime. Acho isso perverso. Acho um ato de maldade. Mas não é ilegal. Não. Não é um crime. É como trair o cônjuge, Rodrigo. Não é mais crime, não. É algo podre. Podre. Mas não é crime. O que se faz com essas crianças é podre, mas não é crime. Agora, em alguns casos, a sociedade se mexe. É preciso que chegue caso de morte para isso, né? Mas pena que só estamos aqui nos TJs e vai dar a impressão que estamos falando dos TJ. Eu estou falando de evangélico de modo geral. O manicômio é geral, com alguma exceção. Mas é exceção. A lei prevê que quando médicos determinam que uma criança sofra transfusão de sangue e os pais testemunhos de Jeová dizer não vai fazer não, o médico pode pedir uma liminar ao juiz e o juiz vai dizer vai fazer sim. Cá entre nós, a liberdade religiosa foi pro saco. Pro saco. Só que o pessoal não faz estardalhaço, porque no fundo, a liberdade religiosa teve que engolir em seco. A questão é, quando é que a gente pode fazer de conta que não tem liberdade religiosa? Qual é o limite? Até onde um pai pode ir para a sociedade se meter? Eventualmente, a gente vai esperar morrer mais criança aí, de repente, a gente estabelece uma lei. Nos casos assim, um vizinho pode entrar com a liminar, o tiro, não sei o que, o juiz vai lá e manda resolver. Enquanto não for assim, na transfusão de sangue a gente se mete. No resto, se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante e apoie meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.